Pessoal, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Centro Espiritualista Dona Guiomar. Antes da gente começar a palestra, eu queria deixar alguns recadinhos para vocês, tá? Primeiramente, eu gostaria que todos desligassem o telefone ou deixassem no modo vibra, para que não atrapalhe o palestrante durante a palestra. Vamos evitar também conversas paralelas durante a palestra também, né, para não atrapalhar. Após a palestra, eu vou pedir para que todos permaneçam sentados, né, e quem quiser tomar um passe magnético, aí a Vivian, que vai coordenar o passe, vai chamar vocês por fileira para tomar o passe. E após o passe, nós teremos um alinhamento, que é o TDM, tratamento TDM. E depois do passe, quem for fazer o TDM pode voltar aqui na cadeira, que daí o Paulo vai estar aqui, vai coordenar, vai levando vocês para lá. Ali atrás nós temos 2 cadernos, que é um caderno para intenções de encarnados e desencarnados. Então quem quiser deixar as intenções pode escrever no caderno. Durante a semana a gente faz os trabalhos na casa, a gente faz as preces para as pessoas. Só peço, por favor, que coloque o nome inteiro da pessoa, tá? Nome e sobrenome. Nós temos uma biblioteca aqui que está crescendo consideravelmente, né? Então, quem quiser, fique à vontade, pode pegar um livro, levar para casa. Se depois quiser compartilhar o livro com um colega, pode compartilhar. Não precisa anotar nada, é só pegar o livro, levar e estudar, tá? Queria reforçar, né? Nós fazemos uma vez ao mês quando está muito calor a gente faz um macarrão, quando está muito frio a gente faz uma sopa, e nós distribuindo para os moradores em situação de rua. Uma vez ao mês nossa equipe aqui da casa faz esse trabalho. Então a gente pede para quem puder ajudar a gente com doações de alimentos, tá? Para que a gente possa fazer esse trabalho. A gente também recebe doações de roupas, que às vezes as pessoas também necessitam, né? A gente faz essa distribuição, e também brinquedos, tá? A gente também faz um trabalho com as crianças. Quem puder, tem um brinquedo lá em casa que dá para doar, aceitamos também, tudo bem? Acho que não esqueci nada dos recados. Bom, pessoal, antes de eu chamar a Vanessa aqui, eu gostaria de ler uma mensagem com vocês. Vou pegar aqui esse livro do Rosas com Amor, tá? Doutrina. Doutrina é a planta que pega, dando colheita de paz, mas fruto do que se prega só vem de quando se faz. Vou ler mais uma, notas amigas. Nas regras do bem que traças, guarda essas notas amigas. Do que não convém não faças, do que não saibas não digas. Uma linda poesia. Bom, então nesse clima de oração, gostaria de pedir para que todos, quem puder, fechar os olhos, ou entrar em vibração sintonia com a casa, e pedir a proteção dos amigos espirituais, dos nossos mentores que estão aqui presentes. Pedir para que o nosso Mestre Jesus nos abençoe essa noite, para que a gente saia daqui melhores do que chegamos, para que a gente possa prestar atenção e levar no coração as mensagens que a nossa irmã Vanessa vai passar para a gente essa noite. Que seja uma noite de aprendizado e de muita paz. Que assim seja. Agora eu quero chamar a Vanessa. Vanessa, fica à vontade. Obrigada. Tem água ali, se quiser. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, gente, hoje eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco uma passagem do Evangelho de Jesus, né? Que consta em João, capítulo 8, versículo 32, né? Que é aquela passagem em que Jesus nos deixou: conhecereis a verdade
e a verdade vos fará livres. Então hoje nós vamos refletir um pouco sobre essa passagem, né? Se nós pensarmos um pouco na frase e tentar esmiuçar um pouco essa frase, né? Então vamos lá. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. O que dá pra gente entender? Né? Que através do conhecimento de algo que é a verdade, nós vamos nos libertar, certo? Bom, essa frase deixa então a entender que nós precisamos nos libertar através do conhecimento da verdade, né? Bom, então vamos tentar entender um pouco mais ela, né? Certa vez, o Chico Xavier, refletindo também sobre essa passagem de Jesus, ele perguntou ao seu mentor espiritual Emmanuel: Emmanuel, mas livres de quê? Se nós temos livre arbítrio, né? Eu não sei, todos que estão aqui são frequentadores da casa. Tem alguém que está vindo pela casa espírita pela primeira vez? Não? Todos têm um pouquinho de conhecimento da doutrina? Sim? Bom, então, o que o Espiritismo nos traz? Vamos só dar uma resgatada, então, né? O Espiritismo nos traz que, primeiro, que nós somos criados todos iguais, né? Simples e ignorantes. E que através da reencarnação, nós vamos nos melhorando. E aí nós passamos, então, de espíritos imperfeitos a espíritos bons, até alcançarmos a qualidade de espíritos puros, né? Bom, ele diz também ainda que o livre-arbítrio, ele cresce conforme o espírito evolui. O que significa? Que a nossa evolução é diferente de cada um de nós que estamos aqui e que o nosso livre-arbítrio também é diferente, porque o nosso grau de evolução é diferente. Então, quando o Chico pergunta para Emmanuel, livres de que se temos livre-arbítrio, né? Emmanuel responde o quê? Livres de vós mesmos. O que significa que cada um de nós tem alguma coisa que é diferente, que está nos prendendo, porque nós estamos em graus diferentes de evolução. Então, cada um já passou por certas experiências, por certas vivências, né? E por isso, então, nós somos mais ou menos livres, certo? Bom, e nesse mesmo raciocínio do Chico, certa vez um discípulo perguntou ao seu mestre: Mestre, mas como é que nos libertaremos? E o mestre então disse ao discípulo: o que é que te prendes? Então eu deixo essa pergunta para nós refletirmos essa noite. O que é que nos prende? São muitas as coisas que nos prendem, né? Eu trouxe aqui algumas delas para a gente refletir um pouco se cabe algum de nós aqui, né? Nós estamos presos muitas vezes no ódio, muitas vezes em mágoas, né? Mágoas por pessoas que às vezes nos feriram nessa existência, mas que muitas vezes são vítimas dos nossos erros, sejam nessa ou em outras existências, né? Ficamos presos no egoísmo, pensando apenas em nós mesmos, né? Ficamos presos também na revolta, em não aceitar as coisas como elas são. E aí pode ser uma situação econômica, o término de um relacionamento, uma situação da qual não saiu como nós planejávamos, né? Eu me lembro que pouco antes de conhecer o Espiritismo, eu tinha uns 16 anos, né? E um pouco antes de conhecer o Espiritismo, eu tinha acabado de trocar de escola, né? E aquilo causou assim um impacto muito grande na minha vivência, porque eu queria terminar com aqueles colegas que eram lá do início. E aquilo me deixou muito revoltada. Então, assim, a primeira situação em que eu me deparei quando eu conheci o Espiritismo foi trabalhar essa revolta, que eu estava muito revoltada, que eu não conseguia aceitar aquela situação, que eu queria ter passado por certas situações com aqueles colegas. E muitas vezes acontece isso na nossa vida, porque o tempo todo a gente faz planos, né? Chega nessa época, principalmente, a gente faz um monte de planos. E nem sempre acontece como a gente espera, né? E aí nós às vezes nos revoltamos com essas situações, né? Nós ficamos presos também no orgulho, em achar que somos sempre os melhores, né? E aí nós não nos melhoramos mais, estacionamos, né? Ficamos presos no medo. O medo, ele nos paralisa, né? Se nós pensarmos numa criança que tem medo de um quarto escuro, por que a criança tem medo do quarto escuro?
Uma das razões é porque ela não sabe o que ela vai encontrar lá. É porque é o desconhecido, né? E nós também temos medo do desconhecido. E nós conhecemos tudo? Muito pouco. Então, cada situação nova que a gente vive, é claro que a gente vai sentir medo. O que a gente não pode é ficar preso nele, é a gente entender que aquilo faz parte de uma mudança. Aí eu digo assim, acender a luz. Não é isso que a gente faz num quarto escuro? Então, quando a gente estiver diante de uma situação nova, a gente precisa buscar conhecer, né? Nos iluminar, para que a gente possa, então, pouco a pouco se libertar. Né? Eu gosto de contar historinhas, viu, gente? Pra gente poder guardar o ensinamento, né? E tem uma historinha que conta que uma vez, né, uma peste se espalhava por toda a Europa, matando milhares e milhares de pessoas, né? E aí ela chegou num reino cujo soberano era um homem muito generoso e muito bondoso. E ele fez questão de ir até a fronteira, conversar com a peste, para falar para a peste não matar as pessoas do seu reino, né? Então ele chegou lá e começou a conversar. E depois de muita conversa com a peste então cedeu. Falou, olha, Senhor, eu vou levar apenas 100 pessoas do seu reino. E eu esperava levar 5.000. O soberano, mesmo a contragosto, aceitou. E a peste então começou o seu trabalho. Matou 10, 50, 100. E aí foram 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, o soberano estava ficando desesperado. E nisso a peste pediu para vê-lo, né? E a peste chegou dizendo, olha, Senhor, vim aqui te agradecer a parceria, muito obrigada, estou partindo. E o soberano bravo disse, mas como assim, peste? Você mentiu para mim, disse que levaria apenas 100 pessoas do meu reino e está levando 5.000 pessoas. Ele falou, não, Senhor, eu estou levando apenas 100. As outras 4.900 morreram de medo. E nós, muitas vezes, perdemos a oportunidade de uma reencarnação. Por medo de seguir, por medo de conhecer, por medo de fazer, por medo de desvendar aquilo que é novo para nós, né? Bom, nós ficamos presos também em paixões baixas e deixamos então de conhecer o verdadeiro amor. E ficamos presos também em muitas perdas, né? Eu até achava, quando era um pouco mais nova, que a vida era... Eu lembro até que um dos primeiros livros que eu li, que não era espírita, falava sobre perdas, né? E eu acreditei nisso há muito tempo, que a vida era perdas, né? Perdas da infância, perdas da juventude, que a gente crescia, casava, tinha filhos, os filhos casavam e iam embora, a gente perdia os filhos, e depois perdia os netos, que também cresciam e iam embora. E a gente julga até que perde para Deus, quando alguém desencarna, né? E eu acreditei isso durante muito tempo, né? Até perceber que são apenas mudanças necessárias na nossa vida, né? E só quando a gente percebe isso que a gente consegue continuar a nossa evolução. Bom, a primeira parte da frase então é isso, né? Que nós precisamos nos libertar. Esse é o ensinamento que Jesus nos traz. E nós precisamos entender o que é que nos prende, né? Mas vamos voltar à frase, ao ensinamento de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Mas o que é a verdade? Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade, né? E certa vez, Pedro perguntou para Jesus, Senhor, mas o que é a verdade? Inclusive, essa pergunta está nesse livrinho que é muito lindo, que são várias histórias que Jesus conta, chama Jesus no Lar, psicografado pelo Chico, né? E tem uma história aqui que chama A Visita da Verdade. E nessa história, então, que Pedro pergunta para Jesus, né? Mas, Senhor, o que é a verdade? Já já eu vou ler um pedacinho para vocês, mas vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Jesus responde para Pedro, a verdade total é a luz divina total. O que significa
que se Jesus fala que ele é a verdade, ele é a luz, né? Então a verdade é a luz. E o que é a luz? A luz, ela é para o espírito o que o pão é para o corpo. O que o pão é para o corpo? O alimento. Então a luz, ela é o alimento da alma, né? E se nós precisamos do alimento do corpo, o que dirá então do alimento da alma? Que essa é a verdadeira que reflete sobre o nosso corpo, né? Bom, a grande questão é que há uma grande diferença entre o faminto de pão e o faminto de luz. Aquele que tem fome de pão, ele sabe e ele sente que tem fome de pão. O estômago dói. E ele busca, por meios lícitos ou ilícitos, conseguir o pão que ele precisa para alimentar o seu estômago. Mas aquele que necessita de luz, ele não sabe o valor da luz que tem para a sua vida. E é necessário muito esforço, muita paciência e muita arte para convencer alguém que precisa de luz. Agora, se é triste ver um corpo morrendo por falta de pão, né? Já diria Vitor Hugo, mais triste ainda é ver uma alma estiolando por falta de luz. Então, o que nós precisamos fazer? Né? É necessário que o homem, ele lute então, não apenas pelo pão que alimenta o corpo, mas também e principalmente, né, pela luz que alimenta a alma. Então, essa historinha aqui de Jesus no lar, quando Pedro fala para Jesus, Senhor, o que é a verdade? E Jesus responde que a verdade total é a luz divina total, Pedro ainda fica sem entender. E Jesus, vendo, né, que Pedro não tinha entendido, ele resolve então contar essa história. Eu vou contar resumidamente para vocês, né? E se vocês depois quiserem conhecer na íntegra, então, se quiserem pegar depois o livro, eu vou ficar aqui no final. Bom, então a história conta assim, né? Jesus conta para Pedro. Pedro, numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Por que razões o obrigava a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, ele enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se, mas a breve tempo voltou a lamuriar. E como se lhe aumentasse as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe então a esperança. Rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe então a verdade. Quando a portadora de esclarecimentos se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que ele vivia. Longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se, ele fugiu, espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. Essa história que Jesus conta muito da nossa história, né? Porque nós vivemos reclamando do lugar em que nós estamos, da situação em que nós vivemos. Queremos nos libertar, né? Falamos, nós merecemos um lugar melhor.
situação melhor, né? E almejamos até voltar para a espiritualidade junto com os nossos e fazemos planos, mas, né? De vez em quando, eu costumo dizer que nem é a verdade total que brilha para nós. De vez em quando Deus permite um pedacinho de luz, porque senão a gente cegaria totalmente, né? E aí quando uma luz brilha na nossa vida e que nós podemos nos ver tal como nós somos, a gente se apavora, dá desespero, né? E aí diante dessa luz a gente tem duas opções: fugir como o homem da caverna, procurar uma outra furna para se esconder, ou curar-se, reformar-se, né? Cuidar das próprias feridas, né? Reformar-se é princípio básico da doutrina espírita. Vir no centro, trabalhar na casa, tudo isso, eu costumo dizer, né, que o centro espírita para nós é aquele momento em que nós espantamos as moscas das nossas feridas, né, em que nós recebemos um pouco de alívio com o remédio que a espiritualidade derrama sobre nós e nós saímos daqui mais leves. Claro que saímos, né? E passa 3, 4 dias, estamos do mesmo jeito. Por quê? Porque a ferida continua ali. Nós precisamos curar a nossa ferida, nós precisamos nos reformar, né? E eu penso que esse é um momento propício para falar em reforma, né? Porque a gente está no início do ano, todo mundo está fazendo planos para 2025, é dia 21, mas todo mundo ainda está fazendo planos, né? Fizemos um monte na virada, fizemos planos até com a Mega Sena, né? Então nós fizemos planos de mudar de casa, fizemos planos de mudar os nossos filhos de escola, de reformar a casa. E aí eu convido vocês então a colocar na listinha a nossa reforma, né? Buscar alguma coisa que nos prende e tentar nos reformar, aproveitar, né, alguma luz que está brilhando para nós e a gente começar então a nossa reforma. Só que reformar-se, né, nós precisamos saber de algumas coisas para começar a nossa reforma, né? A primeira coisa delas é que nós vivemos simultaneamente passado, presente e futuro, né? Enquanto nós estamos aqui plantando hoje para a gente colher lá na frente alguma coisa, ao mesmo tempo nós já estamos colhendo o que nós plantamos no passado. E claro que isso traz para a gente uma série de contradições, uma série de conflitos, e nós precisamos entender, né, que nós vivemos simultaneamente então passado, presente e futuro, porque na hora que a coisa pega dessa reforma, que a gente tenha fé, que a gente tenha esperança e perseverança para a gente continuar a nossa reforma, né? Eu costumo dizer que reformar uma casa é como que reformar a nós mesmos é como reformar uma casa, né? O André Luiz, inclusive nesse livro que eu trouxe aqui, chamando O Mundo Maior, ele vai dizer que que o nosso cérebro, ele se divide em 3 andares, né? E ele vai dizer assim que nós podemos comparar isso a um castelo de 3 andares, né? É dividido em 3 regiões distintas e podemos comparar a um castelo de 3 andares. E aí ele vai dizer assim: no primeiro andar está o passado, que representa o nosso subconsciente. No segundo andar está o presente, que representa o nosso consciente. No terceiro andar está o futuro, que representa o nosso superconsciente. E ele vai dizer mais, ele vai dizer assim: lá no primeiro andar é a casa das nossas experiências, das nossas tendências, dos nossos hábitos. No segundo andar é a casa das nossas conquistas atuais, da nossa boa vontade. E o terceiro andar, que é o futuro, é a casa do ideal, das metas que nós queremos atingir, né? E ele vai dizer assim, que é indispensável nós valermos de todas as experiências, né? Que nós precisamos valermos das experiências passadas para, através do esforço e do trabalho no presente, amparados no ideal superior, alcançarmos gradativamente o nosso futuro. Ele diz assim, que nós não podemos ficar presos no passado,
né? Porque senão nós não avançaríamos, viveríamos mecanicamente. E também não podemos viver só contemplando as noções superiores. Ele diz que é necessário, então, buscar um equilíbrio. Eu até faço uma comparação para ficar fácil essa situação de compreender, né, o passado, o presente e o futuro, porque dirigir a nossa vida é mais ou menos como dirigir um carro. O que a gente tem num carro? Um para-brisa bem grande, um retrovisor pequenininho e 2 retrovisores ao lado. O que significa? Que nós não podemos dirigir o carro só olhando para frente, nem podemos dirigir o carro só olhando no retrovisor e nem apenas do nosso lado, né? O que significa que nós precisamos tanto olhar para frente, quanto olhar para trás, quanto olhar para o nosso lado, né? Só dessa forma que nós vamos conseguir fazer a nossa reforma, né? E quando a gente resolve, então, fazer a reforma, né, nós precisamos saber que quando a gente vai reformar uma casa, o que a gente precisa? Dá para sair quebrando tudo? Não. Em primeiro lugar, a gente precisa saber onde passa o encanamento, onde passa a parte elétrica, não é assim? A nossa reforma íntima, do mesmo jeito. Não dá pra gente desmoronar tudo e falar, sou outro. Até poderia, mas nós não conseguimos ainda, né? Então vamos fazer devagar, né? Vamos ver o que tem primeiro, vamos olhar para nós mesmos, conhecer as nossas tendências, os nossos hábitos, aquelas experiências que nós já vivemos. Então essa é a primeira fase, né? Então de olhar para nós. A segunda fase é de saber como nós queremos ficar, né? Não é assim, vou reformar a minha casa, mas calma aí, eu vou quebrar essa parede, eu quero que aqui tenha um espaço grande. No nosso espírito também é assim. Como é que nós queremos ser? Né? Então, esse é o primeiro passo. E para continuar a nossa reforma, o que nós precisamos ainda? Bom, nós vamos precisar de trabalhadores, vamos precisar de recursos e ferramentas, certo? Trabalhadores, né? A gente precisa de trabalhadores para quebrar a parede, para fazer... Na nossa reforma íntima, a mesma coisa. Só que a diferença é que na nossa reforma íntima, o único trabalhador será nós mesmos. Não dá para a gente fazer pelo outro, mesmo que a gente ame de toda a vida. Mesmo que a gente queira dar a vida nossa por ele, por ela, né? Porque todos nós temos alguém pelo qual a gente faria qualquer coisa, né? Para mudar o outro, para fazer, para reformar. Mas não, o trabalhador de cada um é nós mesmos, né? Da nossa reforma. Então cabe a cada um de nós reformar-se, curar-se, né? Os recursos, nenhuma Mega Sena vai ajudar, gente. Nenhuma. Os únicos recursos serão as nossas, né, boa vontade. E, como disse Jesus, né, felizes daqueles que perseverarem até o fim. Então, tenhamos fé, tenhamos esperança, né, nesses momentos que não é difícil, não é fácil, gente, é difícil. Ninguém está dizendo que reformar uma casa é fácil? Não. E nós também. A nossa reforma também não é fácil, né? Bom, aí nós precisamos de ferramentas, né? Eu trago 4 ferramentas que eu julgo importante. Sinceridade, sabedoria, amor e fé. Para mim, essas ferramentas são fundamentais na nossa reforma íntima, né? Olhando para todo o estudo da doutrina espírita, né? A sinceridade. Com a sinceridade, nós vamos conseguir descer lá no primeiro andar, né? Para conhecer as nossas tendências, os nossos hábitos. E nesse momento é hora de admitir que nós temos muitos conflitos, né? Não adianta a gente se achar um leão, olhar no espelho e ver um gatinho. E também não adianta se achar um gatinho, olhar no espelho e ver um leão, né? Isso se chama conflito. Né? É preciso que a gente admita que existem esses conflitos, né? E o que faz de um homem nobre é aquilo que ele faz do que ele é. Então nem sempre a gente é bom, nem sempre a gente é justo, mas o que é que nós estamos fazendo daquilo que somos, né? Então esse é o primeiro momento, né? Usar da sinceridade para descer lá no primeiro andar.
né? Bom, segunda ferramenta, a sabedoria. Sabedoria é diferente de informação, é diferente de conhecimento, é diferente de intelecto, né? Se sabedoria fosse informação, estaríamos na era da sabedoria. E pelo contrário, né? Estamos na era da informação, cada vez menos sabedoria, né? Por quê? Porque a sabedoria é quando todos esses se encontram, né? E há aí o esquecimento do próprio eu. É quando deixa de existir o eu e passa a existir o nós, né? Então essa é a grande diferença, né, da sabedoria. O amor, ele é tão importante que Jesus ele resume todos os mandamentos em um só. Amarás teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós estivermos numa situação, na nossa reforma íntima, em que nós não sabemos o que fazer, eu digo, ame. Haja com amor. Pergunta o que Jesus nos diria, o que Ele faria no nosso lugar, né? Mas se a gente não souber, porque gente, a gente tem inúmeras experiências pela vida e claro que em algum momento a gente não vai saber o que fazer. Isso é lógico, né? Nós não conhecemos tudo. Então que o amor, né, possa estar na frente. Se a gente agir com amor, a chance de acertarmos é muito maior, né? E a outra ferramenta então é a fé. Kardec nos disse, né? Fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então que não simplesmente acreditemos, né? Que não simplesmente tenhamos fé, mas que possamos raciociná-la, que possamos entendê-la, né? Que possamos buscar o conhecimento, né? Eu até faço uma comparação assim, porque a pomba, ela é o símbolo da paz, né? E num dos livros, eu acho que até nesse livro do André Luiz, ele diz assim que a pomba ela é o símbolo da paz, porque nós precisamos desenvolver a asa da sabedoria e a outra asa do amor e a cauda da vontade. E aí ele diz assim, né, que quando uma asa quebra ou quando uma asa está em desequilíbrio, o pombo ele fica girando em torno de si mesmo, né? E a cauda ela serve tanto para alçar voo como para pousar. Então nós precisamos das duas asas em equilíbrio e da cauda da vontade, né? E nós então, gente, só conseguiremos nos libertar quando nós reformarmos essas feridas, quando nós curarmos então essas nossas feridas, né? E felizes os homens que são livres, né? Mas só seremos livres quando nós fizermos essas nossas reformas, né? E a gente chega nessa virada de ano que acabou de passar e a gente fala feliz ano novo, mas o ano só realmente será novo quando nós formos um homem novo e cabe a cada um de nós. Nossa, só puxão de orelha hoje, né? Porque essa passagem, ela é lindíssima, ela tem, dá pra gente pensar nela de inúmeras formas, né? Mas eu adoro pensar essa passagem do conhecereis a verdade e ela vos fará livre através da nossa reforma íntima, né? Então que nós possamos voltar para os nossos lares refletindo um pouco sobre tudo aquilo que nos prende e que nós então possamos voar, né? Cada vez mais alto, porque cada vez que a gente se libertar um pouco, mais livres nós seremos, né? E livres são aqueles que aprendem a obedecer às leis de Deus. Então, quanto mais nós aprendermos a obedecer às leis de Deus, mais livres nós seremos, né? É isso, então, que eu trago hoje pra gente. Gostaria de convidar todos, então, para fechar os nossos olhos, para fazermos uma oração. Senhor Jesus, obrigada por essa noite, por conseguirmos refletir um pouco sobre esse seu ensinamento, que possamos, Senhor, retornar para os nossos lares, pensando um pouco mais, Senhor, naquilo que nos prende. Que possamos, Senhor, diante de todas as dificuldades que temos de nos libertar, Senhor, que possamos ter fé
esperança e caridade. E que possamos levar também elas aos nossos entes queridos. Que a nossa luz, Senhor, que essa luz que hoje podemos ver um pouco mais, que nós possamos levar àqueles que amamos e também àqueles que ainda não aprendemos a amar. Para que o nosso caminho, Senhor, seja mais leve e que nós possamos então alçar voo, Senhor. Que nós consigamos, Senhor, não ser o filho pródigo, aquele que pede apenas uma parte, mas que nós, na nossa caminhada, Senhor, possamos desfrutar de todos os seus bens. Nós te agradecemos, Senhor, profundamente essa noite. Que assim seja. Obrigada, gente. Obrigada, Paula, pelo convite. Boa noite a todos. Obrigada.